vamos lá. Então, olha, nesse exercício 5, né, ele fala que esse trecho entre o ponto A e B está submetido a uma DDP de 30 volts, né? E ele pede para a gente determinar a resistência equivalente desse trecho e as correntes I1 e I2. I1 está percorrendo o ramo de cima e passa pelo resistor de 30 ohms, e I2 passa pelo ramo de baixo nos resistores de 15 e 5, né? O que a gente consegue perceber logo de cara é que esses dois resistores aqui eles estão em série, eles estão ligados direto, né? Então, estão ligados lado a lado. Então, entre 15 e 5, a ligação é direta, não tem interrupção de ligação. Como eles estão em série, como é que eu posso resolver isso, né? Somando. Então, 15 mais 5, isso aqui é igual a 20. E aí, o nosso circuito, ele fica um pouquinho mais simples, né? A gente vai ter o ponto A, né? Desse ponto A, a gente vai ter um resistor em cima, que é um resistor de 30 ohms, e embaixo a gente vai ter 15 mais 5, a gente viu que esses dois resistores somados, isso aqui vai me dar uma resistência, e essa resistência é igual a 20 ohms. E a gente tem o terminal, que é o terminal B, né? Como os dois estão ligados em paralelo, porque os terminais deles, tanto de 30 como de 20, têm terminais comuns, a gente pode fazer a continha que nós acabamos de fazer, né? Quem que é resistência equivalente? É o produto pela soma. Então, isso aqui dá 30 vezes 20 sobre 30 mais 20. A gente acabou de fazer, né? 30 vezes 20 é 600 e 30 mais 20 é 50. 600 dividido por 50, a gente achou que é 60 dividido por 5, isso aqui é igual a 12 ohms, né? Então, a gente achou a resistência equivalente. Agora, como eu sei que entre A e B, né, ele falou pra gente que entre esse trecho, a diferença de potencial, a DDP, né, ou entre A e B era igual a 30 volts, isso foi dado no exercício, né? A diferença de potencial entre os pontos A e B é uma diferença de potencial de 30 volts, e eles estão em paralelo. Como eles estão em paralelo, essa DDP é igual para o resistor do ramo de cima como para o resistor do ramo de baixo. Então, se eu tenho a DDP e a resistência do ramo de cima, eu encontro a corrente que eu vou chamar de I', né? Usando a lei de Ohm. Então, a R vezes I, né? Como eu quero calcular o I', quem que é o meu I'? É a DDP, 30 volts, dividido por quem? Pela resistência do ramo de cima, que é 30 ohms. Isso fica 30 dividido por 30, a corrente no ramo de cima é de 1 ampere, né? No ramo de baixo, né? A DDP é 30, a resistência do ramo de baixo é uma resistência de 20 ohms, e eu vou calcular então a corrente no ramo de baixo, que eu vou chamar de I duas linhas. De novo, U é igual a R vezes I duas linhas, então quem que é o I duas linhas? É U dividido por R. O U é constante, porque eles estão em paralelo, então isso fica 30, e a resistência do ramo de baixo é 20, né? Posso cancelar 0 com 0, 3 dividido por 2 é igual a 1,5 amperes, né? Se ele tivesse pedido qual a corrente total do circuito, né? Se eu sei que I' deu 1 e I duas linhas deu 1,5, a corrente total é a soma de I' mais I duas linhas. Então, a corrente total seria 2,5, mas ele não pediu, né? A única coisa que ele está pedindo nesse exercício é a resistência equivalente do trecho e as correntes. Ele chama de I1 e I2, eu chamei de linha e duas linhas, mas mesma coisa, né? Então, com isso, o exercício também tá resolvido. É um exercício simples.